Josias, né? Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Eu convido os irmãos para que abramos as Escrituras no segundo livro dos Reis, capítulo 23. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, por favor. Segundo livro dos Reis, 23. Essa é a história de Josias. Eu vou levá-los para 640 a.C. até 609 a.C., tempo que Josias reinou em Judá. Contar para vocês sobre a história deste grande rei, um magnífico rei. Um rei que a palavra de Deus diz que não houve outro como ele, nem antes nem depois, excetuando, claro, Davi, um rei segundo o coração de Deus. Na sequência, em Judá, especificamente em Judá, não houve ninguém como ele. Por isso que na exposição da manhã eu chamei de um ponto fora da curva, um rei muito diferente mesmo, um vaso de bênção, um conjunto de instruções nesse homem admirável. As instruções admiráveis, ele admirável, seu reinado admirável, deixando ensinos gigantescos, volumosos, para nós nos dias atuais. Vou ler o texto, falar com as crianças e conversar com os adultos sobre isso, sobre ser um vaso de bênção numa época muito adversa, como era esta a época de Josias. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até ao maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Crianças, o pastor gostaria que vocês fizessem a seguinte ilustração. Estão com a prancheta? Estão? Temos crianças com pranchetas? Se temos, levanta a mão, quero ver se tem alguém aqui. Ninguém recebeu as pranchetas ainda? Peço aos irmãos que possam entregar. Nós temos uma turma de crianças aqui à frente. Então, enquanto a prancheta não chega a instrução que eu quero pedir que vocês façam, tá? Quando chegar. Quero que vocês façam um desenho de um trono. Trono é bonito, né, Mel? Trono é um local bonito. Trono bonito. E um reizinho sentado nesse trono. Eu estou falando de Josias, então o rei sentado nesse trono é Josias. Atrás deste trono, pastor, gostaria que vocês desenhassem uma cruz bem grande. Mas o que um trono tem a ver com cruz? Justamente aqui, 640 anos antes de Cristo, que veio e que morreu na cruz. É porque a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. E este Josias, ele vislumbrou a lei, ele vislumbrou o livro, ele encontrou um livro, que o pastor vai explicar para vocês o que tinha nesse livro e por que Josias tomou essa decisão. Tá bom? Entendido sobre como fazer o desenho? Um troninho e uma cruz bem grande. Ok? Aos que receberam, né? Tem mais crianças aqui na frente. Elas fazem o desenho? Fazem? Não chegou ainda, estamos com crise de pranchetas hoje, tá bom, criança? Mas elas chegam, tá bom? Daqui a pouquinho elas estão aqui, tá? Quando elas chegarem, vocês farão o desenho. Deixa eu falar aqui com os meus queridos irmãos. Meus irmãos, pensem comigo. É uma história antiga de um rei que literalmente é muito diferente de todos os outros, principalmente da sua geração. Esse rei Josias, a história dele está contada aqui nos capítulos 22, se você tiver a Bíblia aberta, pega uma página para trás e você vai ver que tem a história do reinado de Josias. Você vai ver que está escrito lá, tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Veja o versículo 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Mas era Davi o pai de Josias? Não era. O pai de Josias era Amon.
Um homem para ser esquecido. Ruim de toda a vida, Amon. Um reinado terrível. Está escrito no capítulo 21, versículo 20, que Amon fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés. Então, qual é a herança de Josias? A pior possível? Uma herança horrível. Não tinha nada nos seus pais, nem no seu pai, nem no seu avô, para inspirá-lo. Herdou dos seus pais idolatria generalizada no reino. Herdou de seus pais o mal sendo feito como se fosse o bem. Assim era Josias. Manassés foi um dos piores reis de Judá, mas o seu neto é o melhor rei de Judá. Como é que pode uma coisa dessa, né? Como é que pode? E para piorar ainda a situação, os filhos de Josias também não são iguais a ele. São ruins também. A história está para frente, você não precisa abrir, mas se quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, você vai ver que Jeoacás, que era filho de Josias, foi um rei muito ruim, e Jeoaquim também foi um rei muito ruim. O fato é que Josias está sozinho. Antes e depois dele, solito, no mas, como nós falamos lá no Rio Grande do Sul. Nascido com 8 anos, herda o reino. Com 16, começa a demonstrar um gosto pelas coisas do Senhor, que é diferente da maioria do que estava no reino. Mas aos 26 lhe acontece algo que mudou a sua vida e mudou toda uma geração. Acontece que Josias pediu para que os seus funcionários fossem cuidar da casa do Senhor. Em Judá havia um lugar chamado Casa do Senhor, e ali dentro normalmente se tem uma Bíblia, né? Se tem o livro na casa do Senhor. Aliás, está aí na mão de todos vocês, ou nos tablets, ou nos celulares, mas ela está aí. Porque o lugar da palavra do Senhor é na sua casa. A sua casa fala das coisas de Deus. Josias pede a uma turma lá, vão e cuidem e arrumem aquela casa. A casa do Senhor está meio desamparada, suja talvez, paredes precisando serem reparadas. E Josias está reinando, novo ainda, 26 anos só de idade. De repente alguém chega, e é Ilquias. E Ilquias diz, isso está no capítulo 22, versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, que é Josias, e lhe deu o relatório, dizendo, olha só, teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa, entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Ou seja, estamos cuidando das coisas da casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo, o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Que livro era esse? Que o livro dizia? Está relatado aqui, o 11, só vou ler um pouquinho para o irmão e para a irmã entender. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Sabem, crianças, esse rei que vocês estão desenhando aí no troninho pequeno, é um rei com uma pompa de rei, uma coroa grande, um manto, normalmente um manto de veludo vermelho. Vocês já viram reis com adornos em ouro e tudo? Quando ele ouviu, rasgou o manto, jogou tudo no chão e começou a chorar. Começou a se desesperar. Meu Deus, o que será que estava escrito nesse livro, né? Já pensou você ler um livro e isso impactar tanto o seu coração que você diz, está tudo errado, minha vida está errada, meu povo está errado, está tudo errado. Já pensou? O que será que esse livro dizia? Vou lhe ajudar as crianças e ajudar os adultos também. Vamos para Deuteronômio 6, porque provavelmente foi isso que ele viu, que está aqui em Deuteronômio 6. E eu digo que deve ter sido isso, não sou eu que digo, estudiosos dizem, porque ele faz menção ao que nós vamos ler agora em Deuteronômio 6,
lá naquilo que ele vai fazer. Deuteronômio capítulo 6, os versículos são de 1 até o 5. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus. Veja a palavra mandou. Se te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas para a possuir. Para que temas ao Senhor. Veja, está lá no livro. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, veja, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda. Tenha em mente, se fizer isso, o bem te sucede. Se fizer o mal, ou se não fizer isso, o mal vai te alcançar. Então tem um contexto aqui. E muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Lembre-se, é Josias lendo isso para um povo que tinha muitos deuses, muitos ídolos, muitos senhores. O rei está lendo, está lá no texto que a gente vai ver de novo. Veja só, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Note Senhor em caixa alta, que quer dizer Yahvé, Deus do pacto. Aí o 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, crianças, quando o rei leu o livro, ele rasgou as suas vestes. Por que será? Porque a palavra do livro, a palavra de Deus, atingiu em cheio o seu coração. Vocês já tiveram o coração atingido, como se fosse uma pancada, que você balança nas pernas assim, nossa, essa pancada foi forte? Isso aconteceu com Josias. Isso aconteceu com Josias de maneira excepcional, grandiosa, impactante, que ele reformou, ou passou, ou produziu uma verdadeira reforma em 640 a.C. até 609 a.C. Quando o rei foi impactado pela leitura da palavra, ele tomou uma atitude, e ela está relatada nos versículos 1, 2 e 3 do capítulo 23. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, como eu já havia lido, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus estatutos, e os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Meus queridos irmãos, eu estou lendo esse texto com vocês para valorizar e para trazer para os nossos dias o que foi isso na vida de Josias e na vida do povo de Deus. Era um homem que não tinha uma boa herança familiar. Era um homem que ou a palavra de Deus impactava esse homem para ele ser um rei diferente, ou estava tudo perdido. Já estava tudo perdido. Se você olhar para trás, eu não tenho tempo para ver tudo isso daqui, mas você vai ver como estava a casa do Senhor e como estava a vida do povo do Senhor. Como é que o povo do Senhor vai perdendo a noção da presença de Deus no meio dele? Porque Deus nos fala por sua palavra. Deus fala conosco. Enquanto lemos as Escrituras, Deus fala conosco.
Conforme nós, ou conforme o povo de Deus vai deixando de ler as Escrituras, ele vai deixando de ouvir. Quando a palavra não é ministrada, não é ensinada com rigor, não é exposta, enquanto nós vivermos longe do peso da palavra, nosso coração fica leve, a gente perde a noção que a gente é pecador. É a palavra que nos ensina. O povo do tempo de Josias vivia tranquilo com seus ídolos, vivia tranquilo longe das orações, vivia tranquilo longe da palavra. Quando eles vão consertar a casa do Senhor, eles encontram o livro perdido na casa do Senhor. E aí você diz, como é que o livro pode estar perdido na casa do Senhor? As pessoas não conseguem nem dizer o que é aquele livro. Quando o sacerdote encontra, quando Safã lê o livro para ele olha para aquilo e diz, meu Deus, nós temos pecado. Quando é que este livro diz para mim, você tem pecado? Quando? Disse para Josias. O livro disse para Josias, pecador, rei pecador, povo pecador, idólatras, todos do reino de Judá. Então isso pesou muito o coração de Josias. Pesou demais. Ontem, eu citei isso no primeiro culto, ontem nós estávamos na cerimônia de entrega de documentos, porque o Pedro Borges Chaves vai ser, já passou pelo nosso presbitério e vai ser ordenado ministro da palavra em breve, lá na Santa Rita do Sapucaí, provavelmente, para que a sua avó, de 104 anos, possa estar presente e ver o seu neto. É uma história bonita quando a gente vê pais que ensinam filhos, filhos que ensinam netos. É uma história bonita quando a palavra de Deus é preservada, quando ela é aprendida de pai para filho. Josias não tinha isso. O seu pai, Amon, não abriu o livro da lei e disse, Josias, meu filho, seja crente. Creia em Deus, Josias. Ele não disse, porque ele era um idólatra. Manassés não disse para Amon, vamos andar nos caminhos do Senhor, o caminho dos nossos pais, que nos tirou da terra do Egito, que nos deu o privilégio de habitarmos nessa terra. Vamos adorá-lo, ele é o único Deus. Manassés não fez isso. Então só uma coisa poderia mudar a história de Josias. A palavra. Só. Alguns de nós têm o privilégio de ter pais cristãos, avós cristãos, outros não. Só a palavra. Alguns têm só a palavra. Mas a minha pergunta, e foi minha orientação ontem, quando nós analisamos os documentos e o sermão do Pedro, eu disse a ele, o Pedro vai se lembrar, que pastor você será? Porque abrir uma palavra ou abrir a Bíblia e dizer alguma coisa que está aqui, usar de alguma homilética, alguma hermenêutica e reproduzir o que está aqui, sem que a palavra passe pelo leitor, é muito fácil. A gente diz com muita facilidade o que as pessoas devem fazer, o que não devem fazer. Mas o que é a palavra para nós? A palavra para nós é mais do que um livro para ser repassado. A palavra de Deus, antes de ser um livro escrito, é um livro que foi vivido. Essas pessoas viveram isso. Josias viveu isso. Quando Josias leu o livro, ele viu que ele não guardava os estatutos, os mandamentos, os juízos, que tudo estava perdido. Quando ele abriu o livro, ele disse, é para mim que essa palavra serve. E nós temos de nos perguntar, quando é que a palavra tem nos servido a nos levar ao choro, às lágrimas, à dor? Quando a palavra entrou no nosso coração, quando ela rompeu a pedra que está protegendo o nosso coração, quando a palavra chegou tão dentro, que latejou dentro de nós, quando? Isso foi com Josias. E por isso, quando Josias leu a palavra, ele ficou num estado de alerta, ele ficou extremamente alarmado. A primeira decisão dele foi dizer, precisamos resolver uma coisa aqui. Temos de resolver uma coisa aqui. Ajuntou todo o povo e veja que não escapou ninguém, não deixou ninguém em casa. Subiu aquela casa do Senhor, subiram os homens, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, desde o menor até o maior,
e diante de todos abriu-se o livro da aliança. Imagine você, um livro fechado, que você não vê nada, não sabe o que tem dentro, e lá, naquela época, um pergaminho sendo aberto, desenrolado, e aquele silêncio, que você não ouve nem uma mosca voando, porque o rei estava extremamente alarmado, porque o rei estava extremamente preocupado, porque o rei estava assustado, e todos quietos, esperando. Ele não manda ninguém ler o livro, ele mesmo pega o livro e lê. Não são muitas as vezes que os reis leram a Bíblia para o povo. Quando Josias lê o livro, e veja que ele lê esse livro de pé junto a uma coluna, e então ele propõe uma coisa, alarmado como estava. Depois da leitura da palavra, mais atemorizado ainda, ele diz: nós precisamos reformar a nossa vida. Nós precisamos relembrar a aliança que o Senhor Deus fez conosco. Irmãos, alguns homens já fizeram isso na história. Moisés fez com o povo. Eu acho linda a passagem de Josué. Josué também está prestes a entrar na terra prometida, e o povo está cheio de idolatrias no seu coração ainda. E então Josué diz uma coisa: santificai-vos, santificai-vos, porque essa é a forma do Senhor Deus fazer grandes maravilhas entre vós amanhã. Santificai-vos, lavai-vos das vossas impurezas, santificai-vos ao Senhor, e o Senhor fará grandes maravilhas no meio de vós. Alguns outros homens também fizeram isso. No momento em que Davi não pôde construir o templo, tanto é que é conhecido na história como o templo de Salomão, filho de Davi. Davi queria construir o templo, mas Deus não deixou. E então, quando Salomão construiu o templo, no momento da construção do templo, este templo aqui, essa casa do Senhor aqui, de Jerusalém, a Bíblia diz que aquela casa se encheu de um poder, de uma glória tão grande. E Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou sarar a terra, eu vou cuidar desse meu povo. Então alguns homens já haviam feito isso, mas o pecado vai entrando no meio do povo de Deus. As novas expectativas de vida vão entrando no meio do povo de Deus. E agora, nesse momento, 400 anos mais ou menos depois da construção do templo, agora é 640 anos antes de Cristo, o templo está abandonado, está sujo, está cheio de poeiras, de teias de aranha, e nem o livro ninguém sabe onde está. No momento em que esse livro é trazido para este rei que está lá no seu palácio, ele vê alguma coisa para fazer. Ele não simplesmente lê o livro e diz: que lindas palavras, que bonito, olha, isso foi Moisés que escreveu, é Deuteronômio, como é linda a palavra de Deus. Ele rasga suas vestes, meus irmãos. Ele chama do menor ao maior a considerar a sua triste vida de pecado, meus irmãos. Ele chama a todos para reconsiderar a sua vida com Deus, meus irmãos. É por isso que Josias só pode ter visto Cristo como o fim da lei. Ele viu algo que não foram todos os reis que viram. E então nós temos a renovação da aliança. A renovação da aliança do povo, ela só aconteceu aqui e nunca mais aconteceu no povo de Judá. Nunca mais, até hoje. Nunca mais aconteceu um ato dessa grandiosidade como foi com Josias. É verdade que depois que passou o tempo, este mesmo povo foi levado cativo, e quando eles voltam sob o comando de Zorobabel, tendo Esdras e Neemias, Neemias e Esdras fazem um compromisso. O livro do profeta Ageu nos mostra, enquanto eles estavam chorando na reconstrução do templo, Ageu estava lá dizendo: a glória do segundo templo será ainda melhor, maior do que a primeira. Mas um ato de um rei de Judá, como esse de Josias, nunca mais. Este ato só foi feito depois pelo Rei dos Reis. A nova aliança foi estabelecida pelo Rei dos Reis. Então esse é um texto que nos leva para Jesus também. Esse é um texto que nos mostra como os reis agiram, uns de maneira maléfica, outros de maneira benéfica,
esse aqui é um rei que aponta para Jesus. Um rei que intercedeu pelo seu povo. Um rei que chorou as dores com o seu povo. Um rei que a palavra de Deus o impactou e teve uma transformação, primeiro dele e depois de todo Israel. Imaginem vocês que bênção foi Josias em Israel. Por 30 anos não se cultuou nos postes ídolos aos deuses criados. Por 30 anos não se ofertou crianças nas chapas quentes a Moloque. Por 30 anos não se ofereceu sacrifícios ou oferendas para deuses ou deusas de fertilidades. Por 30 anos um povo só adorou a Deus, só contemplou a Deus, só leu sobre as promessas de Deus, só amou a vontade de Deus. Isso é Josias. Por isso que pela manhã eu pedi que as crianças fizessem o desenho era um ponto fora da curva. Pedi que elas fizessem uma curva e um pontinho. Um ponto fora dessa curva e pedi para que elas pontilhassem, porque o caminho para ser um ponto fora da curva nem sempre é fácil. Não foi para Josias, não é para nós, mas esse é o desafio do cristianismo. O desafio do cristianismo é não andar na correnteza das águas, é não andar na voz das multidões. O desafio do cristianismo é mais ou menos como lá na abertura da série que um dia eu vi com o Maria Eduarda lá em casa, The Chosen. Todos os peixinhos nadam numa direção e de repente um vira. E quando ele vira, ele nada na direção oposta. Todos estão indo numa direção, um vira e vai na direção oposta. E enquanto aquele nada na direção oposta, vários outros são virados também e começam a nadar na direção oposta. Meus irmãos, eu acho que deve ser uma coisa muito difícil para Deus ver no seu cristianismo a idolatria. Acho que deva ser uma coisa muito difícil para o Pai amoroso, grandioso e maravilhoso Deus, o único Deus de Israel, encontrar no coração do seu povo tantos ídolos. Acho que seja uma coisa que não passará em branco, meus irmãos. Só tem alguém que nos livra dessa ira vindoura, chama-se Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Josias antecipou o que Jesus Cristo fazia. Claro que é uma sombra, é uma tipificação. Ele aponta para o que seria o Rei dos Reis. Aliás, alguém já havia inclusive apontado a vinda do próprio Josias. A história consta, não está aqui, que há 300 anos antes dessa reforma, um profeta anônimo chegou para um rei chamado Jeroboão II e disse: vocês estão, a frase é, altar, altar, o que estão fazendo neste lugar? Um dia nascerá alguém chamado Josias, e ele purificará o altar do Senhor. 300 anos depois, Josias nasce. E é o próprio Josias, que com o seu reinado, com a sua reforma, aponta para o Jesus Cristo, o Rei dos Reis, que seria o Rei perfeito. Então esse é um texto rico de ensinamentos, mas com aplicações muito difíceis para nós. Deixa eu trazer para o campo das aplicações, meus irmãos. O que uma palavra como a de Josias, o que um ato como o de Josias nos inspira na atualidade, inspira os nossos filhos na atualidade? Uma coisa que eu gostaria de trazer aqui como aplicação, meus irmãos, é que Jesus Cristo, como Josias, nos leva a todos diante do Senhor. Jesus Cristo nos leva para Deus. Jesus Cristo é a escada de Jacó, lá atrás, que conectava a Deus. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo nos leva a Deus. E nós só ficamos na presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Então ele exerce esse reinado, nós somos os súditos do rei. O nosso rei nos leva a uma comunhão com Deus. Josias levou todas aquelas pessoas à casa do Senhor e a Bíblia foi aberta. Ou seja, quem está nos trazendo hoje à casa do Senhor, quem nos faz abrir a Bíblia do Senhor, quem nos faz entender que isso aqui é uma verdade, não é uma história simplesmente, é o próprio Jesus Cristo. Ele nos conectou a isso. O seu trabalho na cruz, a aplicação da obra do mediador através do Espírito Santo em nós, tudo isso está sendo feito por Deus. Então não se assuste de estar diante de Deus. Você é trazido como um salvo para diante de Deus. Você é trazido para diante do Senhor para ouvir da sua palavra e para se alimentar dela. O que Josias fez de maneira física naquela época, o Senhor Jesus Cristo continua a fazer de maneira espiritual com todos nós. Uma segunda coisa muito importante, quando a palavra foi lida, o povo de Josias
foi levado a entender que eles estavam desviados da vida com Deus. Deus havia proporcionado uma aliança, um acordo, Deus havia proporcionado um meio de viver, Deus havia prometido cuidado, proteção, atenção, direção, alimento, água, tudo. Mas este povo não reconhecia mais nada disso em Deus. Isso deve nos levar a pensar. O Senhor Jesus Cristo morreu por nós. O Senhor Jesus Cristo reina, governa sobre o mundo, inclusive sobre nós e sobre o mundo, mesmo sobre aqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Jesus Cristo governa sobre nós como Senhor. Jesus Cristo é Salvador? Sim, Senhor. Mas Ele é Salvador e Senhor. Porque o Salvador todos querem, é um benefício. Quem não quer o Salvador? Quem não quer a bênção da salvação? Todos querem. Mas quantos querem o Senhor? A sua voz, a sua ordem, a sua instrução? Quantos querem obedecer seus estatutos? Quantos querem ser fiéis ao Senhor? Porque Ele é Senhor e a sua palavra é uma palavra de ordem. Isso nos leva a pensar como nós estamos vivendo a aliança. A aliança está estabelecida. Jesus Cristo é a nova aliança. A nova aliança foi feita em Jesus Cristo. Mas quanto de senhorio de Cristo nós temos em nossas vidas? Bom, foi isso que a palavra fez naquele povo. E aquele povo, veja o que está escrito no finalzinho de tudo. E todo o povo anuiu a esta aliança. E todo o povo anuiu a esta aliança. Você sabe o que seria, o que foi anuir a esta aliança nesse momento? Nesse momento eles tinham que quebrar todas as imagens de fundição. Nesse momento eles tinham que destruir todos os caminhos idólatras construídos até então. Neste momento eles tinham que voltar à adoração, coisa que eles não tinham feito mais. Nesse momento eles tinham que voltar o seu amor ao Senhor, porque o relacionamento deles com Deus estava pautado em desconfianças, em ódio, em última análise. Sabe o que é anuir a aliança? É dizer, Senhor, eu concordo com a Tua palavra, eu quero ser guiado pela Tua palavra, eu tenho andado pelos meus caminhos, eu tenho escolhido os meus caminhos. Em algum momento a minha consciência me mostra que são caminhos errados, mas eu já estou nesses caminhos há muito tempo e eu não consigo voltar. Sabe o que é anuir a aliança? É reconhecer o agir de Deus, é reconhecer que o Senhor Deus governa sobre mim, sobre a minha vida, e é sofrer por isso, por conta do meu coração, por conta do pecado latente em mim. Isso é anuir a aliança. É muito mais fácil não anuir a aliança. É muito mais fácil ler textos como esse e falar, que belo rei. Devia estar mesmo feia aquela casa, mas eles arrumaram, né? A história é bonita, gostei. Puxa, esse rei, que proeminência ele falar para todo o povo. É uma linda história. É mais fácil olhar para um texto assim e admirá-lo como história. Mas esse texto não é uma história, esse texto é a verdade sobre um pecador como Josias e um pecador como eu e você. Se essa palavra não bater no seu coração, se essa palavra não te levar a anuir a aliança com Deus, como foi com Ele, nada mais pode ser feito por mim e por você. Se essa palavra não incomodar a nossa vida, se nós somos infiéis e lemos a palavra e continuamos infiéis, ela não incomodou a nossa vida. Se nós somos difíceis no trato com Deus, não buscamos a Deus, não lemos a sua palavra, não temos tempo de oração, e essa palavra não disser a você, você deveria orar mais, você deveria ler a Bíblia mais, você deveria ser um cristão que testemunhasse da sua glória nesse tempo, porque a palavra de Deus diz que os cristãos seriam as testemunhas em Jerusalém, em Samaria e nos confins da terra. Se eu e você descobrirmos, eu não sou essa testemunha, Senhor, eu não testemunho para ninguém, Senhor, eu não sou essa pessoa, e se essa palavra não incomodar a mim e a você, ela foi uma linda história que você ouviu nessa manhã. É sobre Josias, você pode encontrar mais. Tem 2 capítulos inteiros da linda história de Josias. Você vai descobrir inclusive que ele foi morto depois, no capítulo 24, por um faraó chamado Neco. Você vai descobrir que o filho dele foi morto por este mesmo faraó depois. E você vai achar interessante a história de Josias. Mas continuará sendo infiel. Mas continuará à margem da confissão de pecados. Mas continuará à margem da esperança no único Deus vivo de Israel. Você vai achar tudo isso muito bonito e tem tantas outras coisas tão lindas aqui, meu Senhor. Mas tudo isso fará parte daquele momento legal de ler a história do povo de Israel.
A palavra não é para isso. A palavra é para nos confrontar. A palavra é para que a gente pense que fé é a minha. Eu tenho que dizer isso, que fé é a minha. O Pedro, quando for pregar, vai ter que dizer que fé é a minha. Reverendo Robert, reverendo Alberto, os presbíteros, os diáconos, os líderes de pequenos grupos, os líderes das sociedades internas, quando abrem a Bíblia, precisam dizer que fé é a minha. Do que é que eu estou lendo, o que é que eu estou falando aqui. Porque nós não estamos repassando histórias bonitas para o povo. Nós estamos sofrendo os nossos pecados diante de Deus. Pecados de negligência, de desobediência, de infidelidade, de dureza de coração. Nós estamos diante de um Deus santo com toda a nossa carnalidade, com toda a nossa fragilidade, com toda a nossa impotência. É isso que a palavra está nos dizendo. Onde a palavra nos encontra? Josias, a palavra encontrou no ponto do seu arrependimento. É bonito ver o que Josias fez depois. Se você quiser ler, você pode. Está no resto do capítulo 23 de 2 de Reis. Josias purificou o templo, purificou a forma de adorar. Josias terminou a sua vida com uma promessa cumprida. Deus disse a ele: porque você se humilhou, Josias, eu não vou destruir tudo isso aqui enquanto você está vivo. Você não vai ver. Você está livre de ver. Foi só Josias ser morto, e então nós sabemos o que virou essa história. Isso foi em 609, em 640, um pouquinho à frente, em 586, em torno de 20 anos depois da morte de Josias, Nabucodonosor entra em Jerusalém, destrói tudo, acaba com tudo. Mas Josias foi preservado de ver essa maldade de Nabucodonosor. Quero concluir com uma única palavra: viva com o Senhor, você será preservado. Mas viva com o Senhor para valer. Viva com uma fé que lateja dentro do coração. Viva com lágrimas nos olhos pelos seus pecados. Historiadores contam que quando George Whitefield começava a pregar, ele quase nunca conseguia terminar uma pregação sem chorar pelos seus pecados. E o povo também. A história nos mostra que quando Jonathan Edwards pregou o seu sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas de Enfield se agarravam nas pilastras do templo, dizendo: eu nunca tinha pensado que eu era tão pecador. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu e você já pensamos o quanto nós somos pecadores. Eu sei que nos dias atuais muitas igrejas de portas muito abertas, igrejas muito amigáveis, dizem: venham, entrem e não sofram. O cristianismo é um chamado ao sofrimento. Chamado ao sofrimento porque o cristianismo é um ponto fora da curva. O cristianismo é um chamado a um tipo de fé incompreensível ao mundo. O cristianismo é um chamado a pais ensinarem seus filhos o caminho do Senhor. E filhos amarem o ensinamento dos seus pais. O cristianismo sempre será incompreensível ao mundo. Mas Deus compreende aqueles que sofrem por Jesus. A minha oração é que você não desista. Olhe para a história de Josias. Pense que homens simples ou homens importantes, para todos, a fé é a mesma. E que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a pensar como temos vivido o nosso cristianismo, o que queremos para o resto das nossas vidas diante do Senhor. Josias não suportou viver longe do Senhor, porque a palavra o trouxe de volta. Eu gostaria muito que eu e você nos perguntássemos se a palavra está nos trazendo de volta. Se a palavra está nos trazendo para uma vida santa diante do Senhor. Se porventura a resposta for acho que não, arrependa-se já. Arrependa-se já. O problema não está na palavra, o problema está em nós. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Nós vamos cantar um hino ao Senhor, que é uma busca, que é uma expectativa, sermos, nós que somos tão abençoados, sermos as bênçãos para esta geração, a começar para os nossos filhos. Santo e eterno Deus, a tua palavra impactou Josias e fê-lo sofrer. O sofrimento de Josias não o estagnou num canto. O sofrimento de Josias o levou a pensar: vou fazer diferente. Senhor, a história de Josias é tão intensa. A história de Josias é um exemplo a ser seguido. Senhor, só o Senhor e o Teu Santo Espírito podem nos levar a esse nível de piedade. Uma piedade com confissão de pecados, uma piedade com uma reversão de práticas, uma piedade com um testemunho vivo.
Mas eu te louvo, porque o Espírito do Senhor moveu Josias e move cada um de nós, ou aqueles a quem o Senhor quiser mover hoje. Eu te louvo por isso, porque a tua palavra não é só uma história para ser lida, mas ela é um choque em nós, para que a gente continue constantemente revendo a nossa santificação. Senhor, santifica-nos. Tua palavra é a verdade, santifica-nos pela tua palavra. Eu não sei como cada um de nós vai passar o resto desse domingo. Talvez muitos de nós fecharão a Bíblia e não se lembrarão de mais nada. Mas talvez haja alguém que não se esqueça disso e que queira andar mais nos caminhos do Senhor do que tem andado até aqui. E esta é a minha oração de intercessão por nossa igreja, para que a nossa igreja ande nos teus caminhos, para que a nossa igreja consiga identificar o que é pecado, o que é idolatria, o que é a dureza de coração, o que são os relacionamentos ruins. A minha oração é que a tua igreja, pelo teu Santo Espírito, possa se deleitar na tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, porque ela é luz para os nossos caminhos. A minha oração por todos nós, pecadores que somos, é que passemos a odiar mais o pecado do que temos odiado, e passemos a nos afastar mais dele do que temos nos afastado, e que andemos debaixo da tua graça e da tua misericórdia como cristãos felizes, com a alegria da salvação, porque o Senhor tem operado grandes coisas no meio de nós. Ajuda-nos, Senhor, eu te peço, com o teu Espírito. Quais corações o Senhor precisa nessa manhã chegar? Quais? Eu nem preciso saber, meu Senhor, mas a minha oração é que o teu Santo Espírito faça a sua obra. Faça a sua obra. Só isso. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.